Olá, bem-vindos ao Waves of Healing. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Joana e eu vou trazer nesse vídeo já um questionamento. O que é radiestesia e radiônica? Tu já ouviu falar? Tu sabe o que significa? Muitas pessoas não sabem o que significa, muitas acham que é a mesma coisa e muitas nem ouviram falar, nem sabem o que é, nem sei do que tu tá falando, mas eu tenho curiosidade de saber o que é cada uma, qual é a diferença de cada uma, porque elas parecem muito similares na palavra, mas na prática elas são diferentes. E ainda nesse vídeo eu vou falar como que a gente une as duas para trazer grandes transformações na nossa vida, porque traz, e muitas. Então, vamos começar pela radiestesia. Pela palavra em si, bem básico. Radiestesia, radi, seria rádio. Estesia, sensação. Então, a palavra, grosseiramente traduzindo, seria sensação, sensibilidade à radiação. Ou seja, ela se baseia na ideia de que tudo emite uma forma de radiação que pode ser captada. Essa seria a radiestesia. É a arte de detectar e medir essas energias invisíveis, porque, como eu já venho falando, as energias sutis, elas estão pelo universo todo e ela vibra o tempo inteiro. E cada uma tem a sua informação presente. Cada caixinha, né? Caixinha, eu digo energia, o campo eletromagnético, a nossa caixinha, quando a gente abre ela e capta, ela tá cheia de informações. Ela carrega a nossa vida. A vida daquele ambiente, a vida daquela pessoa, a vida daquele animal, daquela planta. Então, a gente consegue captar ela pela radiestesia. Se eu utilizar, por exemplo, vamos dar um exemplo que eu sempre gosto de trazer. Um ambiente. Eu vou analisar esse ambiente. Através da radiestesia, eu vou detectar as informações que a caixinha desse lugar carrega. E vou, assim, utilizar essas informações para criar um tratamento que vai equilibrar, que vai harmonizar ou que vai eliminar, curar aquele ambiente. Por quê? Porque eu consegui detectar as informações dele através da caixinha pela radiestesia, tá? Então, é a mesma coisa também se eu tô com a minha prosperidade travada, mas eu não percebo. Mas ela não tá legal, tá escasso, as coisas não estão conseguindo vir, tá aquela coisa parada. Mas eu já me acostumei tanto com aquele ambiente e com aquela energia que eu não percebo conscientemente. E aí a radiestesia vai lá, abre essa caixinha, olha as informações e detecta elas e consegue traduzir para entender por que isso está acontecendo. Deu para entender um pouco? Agora, a gente vai partir para a radiônica. Radiestesia, radiônica, é diferente. A radiônica, também vamos começar pela palavra, bem grosseiramente falando. Rádio é rádio. Ônica remete ao quê? Ação, influência, controle. Então, a radiônica, ela significa o uso de radiações ou energias para influenciar ou modificar campos energéticos. Então, na prática, a radiônica ela é uma técnica que ela utiliza de gráficos, símbolos ou aparelhos para transmitir, harmonizar as energias com o objetivo de cura ou com o objetivo de materialização, harmonização, né? Trabalhando essa cura. Então, a radiestesia identifica a energia presente de cada um e a radiônica, ela emite energia para cada ser.
ela faz esse trabalho. Então, uma capta, a outra joga energia. Então, agora que deu para entender um pouquinho, né, o que é a diferença de cada uma, a gente consegue entender mais fácil como que as duas conseguem trabalhar em conjunto. Como que a gente pode unir essas duas ferramentas maravilhosas para transformar a nossa vida, para transformar as situações, né, para melhorar e trazer um bem-estar que a gente precisa para viver, né, nesse mundo. E é nisso que eu queria chegar para explicar como que funciona a radiestesia terapêutica. Ela nada mais é do que unir essas duas artes, a radiestesia com a radiônica, né? Por quê? Porque quando a gente une uma ferramenta que capta as informações da energia e consegue trazer a causa raiz daquele problema ou daquela situação de saúde, ou para até quebrar e eliminar certos padrões, né? Então, quando a gente usa uma arte para captar essas informações que tá lá no subconsciente, que tá lá na nossa caixinha, e a outra a gente utiliza para tratar essa causa, emanando energia, a gente consegue fazer grandes transformações, tá? E é através de gráficos radiônicos que a gente emana essa energia, né? Como eu falei, a radiônica ela pode ser utilizada gráficos, símbolos, aparelhos, né, para fazer todo esse trabalho. E eu queria lembrar que cada gráfico tem uma determinada energia. Então, esses gráficos, eles possuem diferentes simbologias. Eles possuem diferentes desenhos, geometrias, que foram estudadas e descobertas lá no século XX por cientistas. Então, eu já vou fazer uma pausa aqui para confirmar como a radiestesia terapêutica, utilizando gráficos radiônicos, não tem nada de místico e nem de mágico, e não é uma coisa que vem, né, que é incorporada e vem do além. Ela foi realmente estudada e questionada e descoberta por cientistas lá bem atrás, no século XX. Por quê? Porque eles acreditavam que diferentes frequências de radiações poderiam ser medidas e manipuladas para promover a cura. Então, a partir desse questionamento, dessa crença que eles estavam naquela época, eles começaram a investigar como que formas geométricas poderiam influenciar campos energéticos. E foi aí que levou ao desenvolvimento dos gráficos radiônicos, que combinando formas, linhas, símbolos específicos, eles atuam como antenas, né, que concentram e direcionam essas energias. Então, esses gráficos, eles têm uma energia própria e eles emanam a energia de acordo com esses estudos de que unindo certos símbolos e formas, ele traz ele traz uma determinada concentração de energia. Por exemplo, tem gráficos que são usados para tratar proteção, né, tanto física quanto espiritual. Outros para tratar o nosso campo mental, para trazer foco, para trazer ideias, para quebrar medos. E eles emitem essa energia porque foi estudado que daquela forma é essa energia que eles estão emitindo, né? Então, como eu falei, cada gráfico ele tem uma energia e uma vibração única. Cada um é como se fosse uma fórmula energética. E essa forma e a disposição dessas linhas e símbolos, eles são desenhados para gerar, né, essas vibrações que vão influenciar diretamente no nosso campo energético, que daí eles vão ajudar a equilibrar
a trazer cura, a afastar, a limpar nosso campo energético ou de ambiente também, né, de animais, como eu sempre falo, né, tudo no universo. E cada gráfico desse, eles estão o tempo todo emanando energia. Por quê? Porque aquela simbologia faz que eles estão sempre jogando energia. O tempo todo eles estão ali vibrando e trabalhando, como a gente. Por isso que é tão comum a gente ver alguns gráficos, né, como aqui eu tô mostrando, em casas, em ambientes, em espaços. É muito comum a gente ver algumas simbologias. Eu tenho certeza que tu já tenha visto alguma simbologia ou algum gráfico pendurado atrás de uma porta ou em algum lugar sagrado que já deve ter visitado. Por quê? Porque eles estão sempre emanando energia. Só que quando a gente pega a energia desse gráfico, né, essa vibração, e direciona para uma pessoa, para uma situação, a gente está dando um comando para aquela energia, utilizando ainda mais da radiônica para tratar e curar o que a gente precisa. Então, é assim que a gente consegue unir a radiestesia com a radiônica. As duas são diferentes, mas trabalham com a mesma coisa. As duas estão trabalhando com o campo energético, com o campo eletromagnético. Mas enquanto a radiestesia vai lá e traduz e capta a informação da caixinha, né, para dizer, olha, a causa raiz está aqui, é isso que está acontecendo, vamos trabalhar isso. A radiônica, ela faz o trabalho de jogar e direcionar essa energia para essa situação, para essa informação que a gente conseguiu captar através da radiestesia, trazendo um equilíbrio energético fantástico e enorme, que por mais que seja sutil, a gente consegue perceber e muito na nossa vida, no nosso ambiente, no nosso trabalho, ou que seja aquilo que tu precisa receber essa energia. Então, eu fui ainda um pouquinho mais além, né, do que só a diferença de radiestesia e radiônica, e eu espero que tu tenha entendido um pouco dessa diferença. E outra, eu vou mostrar ainda muitos gráficos radiônicos, desses gráficos fantásticos que a gente vê muitas vezes e não entende o que é, não entende o que é essa simbologia, para que serve. Então eu vou trazer ainda muitos vídeos falando sobre eles, mas é claro que antes é bom a gente entender da onde que eles vieram e para que eles servem, né? E eu espero que tu tenha gostado, tenha entendido um pouco a diferença de cada um e como que eles trabalham juntos e como que a radiestesia terapêutica, essa técnica fantástica, faz grandes transformações na nossa vida. Agradeço que tu tenha ficado até o final desse vídeo. Não esquece de, se tu não segue o canal ainda, de seguir o canal, dar o like nesse vídeo e vamos junto aprofundar mais essa ferramenta e utilizar de tudo que ela pode oferecer pra gente, das duas, no caso. Então é isso, vejo vocês na próxima. Um beijo!